Senhor, meus olhos viram a tua salvação. É Jesus, a luz dos povos, tua redenção. É uma alegria estar convosco pela terceira vez. A última vez que eu cá estive foi para a entrega dos certificados do curso de obreiro aprovado. Eu, como já foi dito, chamo Henrique, apelido Magui, sou casado com Druti, está ali, tenho duas filhas, a mais velha chama-se Rebeca, a mais nova chama-se Abigail, 13 e 8 anos respectivamente. Estou atualmente a servir na igreja local em Lisboa, também eu colaboro na missão em Via Longa e estou durante a semana a colaborar no trabalho evangelístico, num bairro social, junto com várias etnias, cabo-verdianos, ciganos. E o que é interessante observar já agora, é que a etnia cigana tem muito respeito pelas coisas de Deus e muitos deles estão a chegar à fé em Cristo, o que é uma alegria. Então, esta foi a minha apresentação e vou prosseguir agora então. Quando um casal tem um bebê e ao olhar para o seu bebê, o fruto, do casal, os pais não têm como saber quais são as aptidões que aquela criança vai desenvolver ou qual é a futura profissão que ela irá exercer quando for adulta, Mas à medida que a criança vai crescendo, os pais começam a notar que ela tem determinados gostos ou aptidões, E assim vão procurar investir nessas áreas em que a criança tem mais gosto de aprender ou de desenvolver. E assim, à medida que a criança vai crescendo, os pais vão vendo mais ou menos o que é que ela se poderá tornar quando for crescida, Por exemplo, se uma criança, à medida que for crescendo, começar a desenvolver o gosto por música, começar a tocar um instrumento, então os pais, que têm essa oportunidade e têm essa possibilidade, ou têm essa visão, vão inscrevê-la numa escola de música, E graças a Deus em Portugal há escolas de música em que não é preciso pagar, inscreve-se e depois há aquele trabalho de levar com regularidade à escola de música. E assim a criança vai desenvolvendo a aptidão a tocar num instrumento musical. E pode vir a ser um grande músico no futuro. Não sabemos. Mas é um forte indício, É uma boa aposta. Uma outra área é quando a criança começa a crescer, se for um rapaz e começar a desenvolver boas qualidades técnicas na área do futebol, então o pai pode, ou a mãe, inscrevê-lo num clube de futebol. E assim a criança poderá desenvolver essa qualidade, essa área, e quem sabe pode vir a tornar-se um futuro Cristiano Ronaldo, Não sabemos. Então, tudo é possível, As crianças têm grande potencial e todas elas são diferentes. Mesmo que um casal tenha um filho de gêmeos, iguaizinhos, Eu sou gêmeo, eu tenho um irmão gêmeo. Se ele estivesse aqui ao meu lado, vocês diriam, é impossível, mentira. Completamente diferente, Vai desenvolver gostos e interesses completamente diferentes. Cada criança é única, E nós, como seres humanos, não temos como predizer ou adivinhar o futuro que ela terá. Porém, na passagem que nós vamos ler hoje, Lucas descreve um personagem humano que, pela capacitação do Espírito Santo, ele revela não somente a identidade daquele bebê, como a importante missão que ele irá realizar no mundo, E que vocês já sabem, é essa passagem que nós vamos ler, Lucas, capítulo 2, e vamos ler dos versículos 25 a 35. Evangelho de Lucas, capítulo 2, e vamos ler os versículos 25 a 35. Mais uma vez, Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35. Eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem
cujo nome era Simeão. Este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o que a lei ordenava, então ele o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiravam-se das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino: Esta criança é posta para queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E uma espada traspassará também a tua própria alma. Até aqui, vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, te damos graças por mais esta oportunidade que tu nos concedes de estarmos reunidos como igreja na tua presença, Senhor. Te agradecemos por tudo que já foi dito e feito nesta manhã, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. E eu oro também por este tempo, Senhor, para que possas operar através do teu Espírito Santo, Senhor, e falar ao coração de cada irmão, irmã, cada pessoa aqui presente, Senhor, e possa suprir a necessidade de cada um, Senhor, e possamos sair desta manhã mais fortalecidos, animados para esta semana que se iniciou hoje. Isto eu te peço no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao ler esta passagem, não é, eu destaco 3 pontos. 3 pontos que estão aqui apresentados. O primeiro ponto, nos versículos 29 e 30, a passagem fala sobre o significado pessoal de ver a salvação de Jesus. Qual é o significado, para mim, de ver a salvação de Deus? Desculpem. Significado pessoal de ver a salvação de Deus. Passados cerca de 400 anos de silêncio profético em Israel, Deus começou novamente a falar, não é? E vimos no contexto literário desta passagem, não é? No capítulo 1, que Deus começou a falar através da boca do seu anjo Gabriel, não é? E revelou qual seria a importante missão que o bebé de Isabel teria no mundo. Ele iria preparar o caminho para o Messias. E na nossa passagem de estudo, Deus fala novamente, não é? Mas agora através da boca do seu servo Simeão, e revela o seu plano para a vida do bebê nascido de Maria. Lucas, como nós vemos no versículo 25, teve o cuidado de descrever o estado espiritual deste servo de Deus, não é? Simeão era justo, era piedoso e era devoto ao Senhor. Ele observava cuidadosamente os preceitos da lei. Então, um homem temente ao Senhor, que serviu ao Senhor com devoção toda a sua vida. E ele já tinha uma idade já um pouco avançada, não é? Mas, como vemos através desta passagem, Simeão gozava de uma unção especial do Espírito Santo, não é? E ele foi guiado pelo Espírito Santo até ao templo em Jerusalém, naquele dia em particular, para o encontro que fora planeado pela mão divina. Nada do que acontece é por coincidência. E no que respeita à execução dos planos de Deus no mundo, Deus não deixa sombra de dúvida para nenhum detalhe. Assim como aconteceu com a vida de Zacarias, não é? Lançaram sortes para ver qual era o sacerdote que iria entrar no lugar santo para oferecer o incenso, não é? E fazer a oração pelo povo. E a sorte calhou a Zacarias, não é? Para Deus não há sorte. Deus tinha planeado aquele momento e a ação que ele iria realizar na vida daquele casal. Do mesmo modo, nesta passagem, Deus
através do seu Espírito Santo, encaminhou Simeão, este servo, para que ele tivesse este encontro especial, não é? O Espírito Santo, vemos que também ajudou a reconhecer o Cristo do Senhor. Então Simeão tem esta oportunidade de tomar o menino em seus braços e de apresentá-lo ao Senhor. E ele, com a ajuda do Espírito Santo, ao ver aquele menino, então reconhece que aquele é o Cristo do Senhor. E este é um título judaico que significa o Messias de Deus. Um povo que por tanto tempo estava a esperar a vinda do seu Messias, Deus estava a cumprir essa promessa naquele exato momento. O versículo 27 sugere que foi a Simeão que coube esta responsabilidade de tomar o menino em seus braços e realizar aquele rito de apresentação, que consistia em receber dinheiro da redenção e oferecer a oração de dedicação, não é? Naquele exato momento, Deus cumpria a promessa que havia feito a Simeão. Na fase final da sua vida, depois de ter vivido uma vida de qualidade, depois de ter servido ao Senhor com devoção durante toda a sua vida, então Deus o presenteou com a promessa que havia feito, não é? Este é o final feliz para a vida de alguém que serve ao Senhor com dedicação. Deus o presenteou com deu-lhe a possibilidade de ver com os seus próprios olhos o Messias, Jesus Cristo, não é? E, como é óbvio, Simeão sentiu grande alegria ao ver, não somente ver, reconhecer e abraçar o Messias de Deus, não é? Agora ele podia dormir em paz, pois os seus olhos já tinham visto a salvação de Deus, Jesus, que é a fonte da vida. Então, este deve ter sido o momento marcante na vida de Simeão, o momento mais alto da sua vida. Deus é bom. Deus cumpriu com a sua promessa na minha vida. Os meus olhos viram a salvação de Deus. Em João capítulo 9, nós encontramos como ilustração o relato de um homem que era cego de nascença, não é? Jesus curou da sua cegueira física e mais tarde, depois de ele ter de prestar contas diante das autoridades religiosas judaicas, Jesus encontrou-se com este homem, não é? E Jesus perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? E foi interessante aquele diálogo que Jesus travou com este homem que tinha restaurado a sua visão. E perguntou ao homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: tu já o viste, e é aquele que fala contigo, não é? E disse o homem: creio, Senhor, e o adorou, não é? Aquele homem reconheceu a Jesus e creu nele, não é? Como o Messias, como o Cristo do Senhor. Foi com a ajuda de Deus, não é? Este homem pôde ver, não somente ver com os seus olhos, mas reconhecer que aquela pessoa que estava diante de si é o Messias do Senhor, o Cristo do Senhor. Uma pergunta para a nossa reflexão neste momento. E você, quando estuda a vida e a obra de Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras, através dos Evangelhos, o que é que você vê? Você vê apenas um grande professor que viveu e ministrou a palavra de Deus ali na região da Palestina há 2000 anos atrás? Você vê apenas em Jesus apenas um grande milagreiro? De facto, Jesus fez muitos milagres extraordinários. Você vê em Jesus apenas como um grande profeta enviado por Deus ao mundo para servir a Deus naquele contexto de Israel? Ou reconhece a Jesus como a salvação de Deus e crê nele? Esta é a resposta mais importante que nós precisamos dar nesta vida. Quem é Jesus para si? Isso vai determinar, a resposta certa vai determinar a sua eternidade, com Deus ou sem Deus. Então, esta é a pergunta a resposta a esta pergunta é o de mais importante que você faz nesta vida.
Jesus é o Filho do Altíssimo, não é? Do Deus Altíssimo, o Verbo de Deus, que se fez carne e vimos a sua glória, não é? Como a glória do unigênito do Pai. Como para Deus nada é impossível. De facto, o grande erro do povo, da nação judaica, foi o facto de eles terem limitado Deus. Colocaram dentro de uma caixa, Deus dentro de uma caixa, e pensaram que para Deus havia coisas que não eram possível realizar. Mas a palavra de Deus nos deixa claro, e Lucas nos diz isso, que para Deus nada é impossível. E Deus realizou este grande milagre, não é? Deus desceu à terra e encarnou, tomou a forma de um ser humano, não é? Jesus tornou-se um bebê. Jesus identificou-se com a sua criação na pessoa de Jesus. Porquê? Porque para Deus nada é impossível. O Deus eterno encarnou e habitou entre nós e vimos a sua glória, não é? Na pessoa de Jesus Cristo. Segundo ponto, nós vemos nos versículos 31 a 32 o alcance da salvação de Deus. Qual é o alcance da salvação de Deus? Vemos que depois de descrever o que significou para Simeão, o que significa ver o Cristo do Senhor, Simeão então agora fala nos versículos 31 a 32 o alcance da salvação de Deus. A obra que Deus irá realizar através de Jesus irá servir de bênção para todas as pessoas, tanto judeus como gentios. Para os gentios, Jesus será a luz, ou seja, será revelação. Jesus irá abrir caminho para uma salvação que até então era desconhecida pelos gentios. Eles viviam em trevas espirituais, eles não conheciam Deus vivo, eles não se relacionavam com Deus vivo. Mas para esses que viviam em trevas espirituais, Jesus será luz, trará revelação, um conhecimento sobre o Deus vivo e o caminho que possibilita o perdão e a reconciliação com esse Deus vivo. Então, esse Deus vivo e verdadeiro. Jesus será a luz para os gentios. Glória a Deus por isso. Jesus é a luz para todas as pessoas, não é? Ele é bênção para todas as pessoas. Desde o início, essa foi a intenção de Deus. A intenção de Deus foi de abençoar todas as famílias da terra. O povo judeu é que se tornou exclusivista. Mas isso não fazia parte do plano de Deus. O plano de Deus era abençoar todos os povos da terra. Através de Jesus, então esse propósito foi cumprido. Ao abraçar o Cristo do Senhor, muitas famílias da terra agora fazem parte do povo de Deus. Estão a ser reunidas debaixo do mesmo teto para fazerem parte da mesma família. Isto é maravilhoso, não é? Este era um mistério que estava oculto e então foi revelado a Paulo, e ele nos diz em Efésios, não é? Mistério de reunir debaixo do mesmo teto, tornar um mesmo povo, pessoas de todas as nações, não é? E para os judeus, o que é que significa? Jesus significa glória, será glória, não é? A vida e a atividade de Jesus irão representar o cumprimento da promessa que Deus havia feito no passado ao povo de Israel e, desse modo, demonstrar que que Israel ocupa, de facto, um lugar especial nos planos de Deus. A salvação veio dos judeus. Deus estava a trabalhar com a nação de Israel a partir do momento em que chamou Abraão e entrou em aliança com ele. Deus estava a trabalhar e executar o seu plano, não é? E foi através de Israel que Deus trouxe o seu Messias ao mundo. Então, para Israel, Jesus será glória. E não há dúvidas, não é? Deus enviou o seu Messias que trouxe consolo e libertação para Israel. E Deus, ao enviar o Messias para Israel, muitos israelitas também foram abençoados. Não é? Muitos naquele tempo e continuam a ser abençoados ao longo da história, inclusive hoje. Aqueles que reconhecem Jesus como o Messias enviado por Deus, como o Salvador, eles estão a experimentar a bênção de Deus em sua vida. O Evangelho é para todos os povos da terra. Prova disso
eu relembro, foi a instrução que Jesus deu aos discípulos na ocasião da sua ascensão aos céus. Não é? Vocês recordam-se? Eu vou ler o que é que Jesus disse na ocasião da sua ascensão aos céus. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse era o plano de Deus, essa foi a instrução que Jesus deu aos seus discípulos antes da sua ascensão, para preparar um lugar para o seu povo no céu. Em Atos 17, nós vemos, é um exemplo onde nós vemos isso acontecer, não é? Lucas descreve um episódio onde Paulo usou um elemento conhecido dos atenienses para servir de ponte para partilhar o Evangelho a eles. O Evangelho estava a alcançar outros povos da terra, estava a alcançar os gentios, não é? Se vocês quiserem acompanhar-me para relembrarmos esse episódio que é muito interessante, Atos 17, 23 a 31. Atos 17 diz assim, Atos 17, 23 a 31. Paulo então partilha o Evangelho com os atenienses, desculpem. Pois passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações de homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que o buscassem e talvez tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Portanto, sendo nós geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, a palavra de Deus, o Evangelho, estava a chegar e a alcançar outros lugares da terra. Os gentios, ao ouvir a salvação de Deus, através, não é, de Jesus Cristo, então começaram a chegar à fé e o povo de Deus foi crescendo. Agora já não é mais constituído por pessoas de etnia israelita ou prosélitos, mas todos os povos da terra começaram a ser alcançados, não é? E reunidos debaixo do mesmo teto. É maravilhoso. Vimos aqui também que aquela maldição de Babel foi revertida, não é? E agora, por intermédio da salvação de Deus, não é? E agora todas as pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação estão a ser comprados para Deus por meio do sangue de Jesus, não é? É isso que nós vemos lá em Apocalipse, o louvor, não é? Deus, a salvação de Jesus Cristo é para todos, não é? Para todo aquele que se arrepende e coloca a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Deus está a reunir um povo especial para si, que é constituído por pessoas de todas as nações da terra. Por isso, como aplicação, podemos pensar no seguinte: evite reter o Evangelho apenas para si. Então, isso é de evitar na nossa vida. Evite reter o Evangelho apenas para si. Antes, seja um canal de bênção para os outros, não é? E deixe-se usar por Deus como instrumento nas suas mãos para que testemunhe do Evangelho com suas atitudes, com suas ações
e com suas palavras. Testemunho do Evangelho, junto dos seus colegas na escola, junto dos seus colegas de trabalho, junto dos seus familiares, junto da sua vizinhança. Este é um tempo oportuno para nós falarmos da esperança que temos em Jesus Cristo. O mundo está um caos. Nas notícias é só tristeza, é só medo, é só problemas, não é? E isso cria ansiedade e está a provocar muitos problemas psicológicos em muitas pessoas. Olhando para a nossa terra, não é? Eu sou português agora. Cerca de 20% dos portugueses estão a sofrer problemas psicológicos por causa destes tempos incertos que estamos a viver. Mas nós temos uma palavra de esperança para dar a essas pessoas, não é? O Evangelho de Jesus Cristo, não é? Que traz Jesus, que consola o coração, que inunda o coração de paz, que dá alegria e esperança àquele que assim, busca a Ele com fé. Então nós podemos e devemos ser instrumentos usados por Deus neste tempo, que é oportuno. Neste tempo em que as pessoas estão receptivas para ouvir uma palavra de esperança. O Evangelho de Jesus Cristo é para todos. É para todas as pessoas. É inclusive para o muçulmano. Não é? É inclusive para o terrorista. É para todas as pessoas da Terra. Porque quem opera com o poder é o Espírito Santo. Não é? E Ele tem poder para transformar vidas. Não transformou aquele teimoso Saulo de Tarso? O Evangelho tem poder para transformar vidas. Não é? E o Evangelho é para todas as pessoas. Jesus veio para todas as pessoas do mundo. Então vamos deixar ser usados por Deus, não é? Continuar a ser usados por Deus para que o Espírito Santo age em nós e através de nós para abençoar outros também. É um privilégio, não é? E Deus nos dá os recursos que precisamos para que possamos ser eficazes na realização, para que tenhamos sucesso na realização dessa tarefa. Terceiro ponto, versículos 34 e 35. Fala da divisão em resposta à salvação de Deus. Não é? A resposta à salvação de Deus provoca divisão. Então, versículos 34 e 35. Após descrever o alcance da salvação de Deus em seu cântico, Simeão então endereça algumas palavras especificamente à mãe de Jesus, Maria, não é? E Simeão, em suas palavras, deixa transparecer que Jesus será motivo de controvérsia e causará divisão na nação entre as pessoas. Como assim? Alguns irão aceitá-lo, mas outros irão rejeitar a Jesus. Jesus, além disso, irá trilhar o caminho do sofrimento. E sua mãe Maria irá sofrer com a rejeição e a morte do seu filho daquela maneira vergonhosa e humilhante, não é? E vemos que, através das Escrituras, durante o seu curto ministério terreno, não foi mais de 3 anos e meio, o ministério público de Jesus foi um ministério curto, não é? Mas Jesus, investido de autoridade, o que é que ele fez? Ele realizou a obra de Deus, ele desafiou a autoridade religiosa instituída com a verdade e morreu, sofreu e morreu de uma forma humilhante, não é? E além disso, ele incentivou durante o seu ministério todas as pessoas a posicionarem-se. Jesus não quer que as pessoas estejam ali no meio termo. Ou é sim ou é não. Jesus incentivou todas as pessoas a posicionarem-se. Não é? E não foi fácil. Jesus realizou a sua obra, desafiou as autoridades com verdade, incentivou as pessoas a posicionarem-se e seguiu o caminho da cruz, não é?
Ele sofreu e morreu por cada um de nós, por amor a cada um de nós. Para quê? Para que cada um de nós, aqueles que cremos nele, não tenhamos de experimentar o dano da segunda morte. Não é? Então Jesus sofreu em nosso lugar. Sofreu o castigo que nós merecíamos, para que, crendo nele, nós pudéssemos então receber o perdão, pudéssemos ser reconciliados com Deus e pudéssemos então ter esta esperança, não é? Esta certeza de que um dia, quando partirmos, estaremos na presença de Deus para sempre. Então, tamanha foi a bênção de Deus por amor a cada um de nós. Nós não merecíamos, nenhum de nós. Mas Deus fez isso, Jesus fez isso, fez esse sacrifício por amor a cada um de nós. Como ilustração, eu encontrei uma passagem muito boa que ilustra este ponto. E essa passagem encontra-se em Atos 13, não é? Em Antioquia da Psídia, quando Paulo pregou o Evangelho na sinagoga, formaram-se em resposta dois grupos de pessoas. Alguns judeus posicionaram-se ao lado de Jesus, mas outros rejeitaram-no, não é? Então eu vou convidar-vos para que possam abrir em Lucas 13, e eu vou ler Lucas 13, 42 a 46, que diz o seguinte: o Evangelho provoca esta resposta e esta divisão. Lucas 13, 42 a 46, diz assim: quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo rogou que no sábado seguinte lhes dissessem as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, exortavam-nos a que permanecessem na graça de Deus. No sábado seguinte reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. Não é? Vemos aqui que Jesus incentiva, o Evangelho incentiva as pessoas a posicionarem-se. Não há um meio termo. Ou se posiciona ao lado de Jesus, ou rejeita a pessoa de Jesus Cristo. E como é óbvio, cada um desses posicionamentos tem implicações para a vida da pessoa, não é? Vemos que Jesus, durante o seu ministério terreno, ensinou que veio trazer fogo e dissensão à terra, não é? Vivemos isso em Lucas, mais à frente, capítulo 12. Jesus veio trazer fogo e dissensão à terra. Se quiserem acompanhar-me, Lucas 12, 49 a 53, que diz assim: vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como um angustio até que venha a cumprir-se. Pensais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Então, de facto, a resposta a Jesus é o teste de Deus para determinar onde a pessoa se encontra em termos espirituais. Muito importante. A resposta é importante posicionar-se a favor ou contra a pessoa de Jesus. Isso determina em que ponto, em que posição é que está a pessoa na sua vida espiritual. Se a pessoa busca depender de Deus e caminha na sua luz, então está a posicionar-se ao lado de Jesus, não é? Mas nem todos dentro da mesma família farão a mesma escolha, o que ocasionará divisão. Não é? Infelizmente, acontece isso na minha família.
Eu cresci no meio hindu, a família segue toda o hinduísmo, mas pela graça de Deus o Evangelho de Jesus Cristo me alcançou, não é? E creio no Senhor e vivo, não é? Procurando obedecer a palavra de Deus e com fé em Jesus Cristo. Mas isto provocou uma divisão dentro da família, porque agora tenho outros interesses, tenho outros objetivos, outras prioridades na vida, não é? E a família segue outro caminho, mas tenho orado por eles. Estão a ver? O Evangelho exige posicionamento, ou posiciona-se ao lado de Jesus ou contra a pessoa de Jesus Cristo. Uma pergunta para a nossa reflexão aqui nesta manhã: você já se posicionou ao lado de Jesus, buscando viver na dependência de Deus e caminhando na sua luz? É muito importante esta resposta. Não há meio termo. Ou é sim ao lado de Jesus, ou é não contra Jesus. E cada um desses posicionamentos tem implicações para nesta vida e para a eternidade. Não existe, como eu disse, meio termo, não é? E posicionar-se ao lado de Jesus, por vezes, poderá acarretar oposição, perseguição e sofrimento. Felizmente, vivemos em Portugal, onde temos liberdade de culto, não é? E de servir ao Senhor. Mas em outros países e outros lugares nós temos conhecimento que não é bem assim, não é? Seguir a Jesus tem custos, não é? E por vezes os custos são elevados. Porém, apesar dos custos, os benefícios de se posicionar ao lado de Jesus são bem maiores. E graças a Deus por isso. Os benefícios, quais são? Nós ouvimos nesta manhã: remoção completa da culpa do pecado pelo sangue de Jesus. Reconciliação com o Deus vivo. Eu tenho possibilidade de reconciliar e torno-me filho de Deus e posso relacionar-me com Deus através de Jesus Cristo. Tamanha bênção. E posso ter a certeza de que eu vou passar a eternidade com Deus. Estes são os benefícios de se seguir. E há outros, não é? Estes são alguns dos benefícios de se seguir a Jesus. Vale a pena posicionar-se ao lado de Jesus. Jesus é o Deus vivo. É a luz para os gentios. É o Salvador. Conclusão, não é? Simeão serviu ao Senhor com devoção e cumpriu o seu papel como sentinela, sinalizando a chegada da salvação de Deus, que é Jesus, não é? E nesse sentido, Simão serve de exemplo para nós, como alguém que serviu com devoção ao Senhor toda a sua vida, não é? E o Senhor não deixou de cumprir a sua promessa na vida de Simeão, não é? Maravilhoso. E de facto, o Senhor é digno de nossa total devoção e louvor por quem Ele é, o Deus vivo, o Criador, e por aquilo que Ele fez por cada um de nós, não é? Através da pessoa de Jesus Cristo. E porque Ele nos dá um futuro com esperança. E nós não precisamos olhar apenas para o futuro, quando a partir desta vida. A vida de qualidade começa já, hoje. Deus está a abençoar a tua vida. Deus está a inundar o teu coração de paz. Deus está a dirigir os teus passos para que vivas na segurança de que estás aos cuidados de Deus. Ele não falha com cada um de nós. Ele está a cuidar de cada um de nós enquanto estamos aqui neste mundo. E é Jesus que nos vai fazer entrar com segurança no lar celestial que foi preparado por Deus para cada um de nós, não é? Deus é fiel e Ele não vai deixar de cumprir com todas as promessas que Ele nos fez através de Jesus Cristo e que estão registadas nas Sagradas Escrituras. Ele não é homem para que minta, não é? Ele jurou por si mesmo e já fez provisão para a nossa salvação, não é? Ele já mostrou na prática o amor que Ele tem por cada um de nós através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso Ele não vai falhar com as promessas que fez cada um de nós. Deus abençoe a sua palavra nesta manhã. Amém.